Tá. Direito Mota. Boa tarde, meus amigos. Fala, Mota, que elegância, hein? Aquela Lacoste. Essa oficial, hein? Essa é coleção. Essa aí é aquela. Essa é do seu Lacoste. É a patroa que compra pra mim, Essa não fala português. Isso aí não fala português. Tudo bom? Tranquilo? Ótimo, e você? Tudo certo. Quem vai fazer a primeira pergunta aqui pro Mota? Professor? Eu queria que ele analisasse os discursos do nosso presidente lá na COP, que não dá para entender. A gente mostrou aqui, ele falou do Mercosul, arrumou aí um atrito com o Macron, depois ele fala da Alemanha, criticando indiretamente a Alemanha Oriental, enfim. É um pouco complicado, né, de entender. Não sei o que você entendeu, Mota, mas gostaria de te ouvir. Eu não entendi nada, sabe? Estamos igual, então. Eu acho que não é para entender mesmo. Eu acho que essa é a grande função, grande utilidade dessa pauta ambiental. Porque ela serve para qualquer momento, qualquer ocasião, para qualquer plateia. Você pega ali meia dúzia de palavras e aí você combina essas palavras e forma uma frase qualquer e solta e cola. Tá? Meio ambiente é um assunto sério, mas infelizmente vem sendo tratado como lacração. Essa COP aí, isso é um piquenique de bilionários e de políticos que viajam com o dinheiro do povo. É uma reunião para tomar champanhe e lacrar. Não é para resolver nenhum problema, não é para discutir com base no que a realidade é mesmo. Eles vão lá reclamar do aquecimento global, do efeito estufa. Vai todo mundo como para lá? Eles vão a pé? Eles vão nadando? Eles vão de jatinho, que despeja toneladas de carbono na atmosfera. Então, esses discursos, essas frases feitas, é tudo lacração. E são frases que servem para tudo nessa história de mudança climática. Se tem seca, é mudança climática. Se tem inundação, é mudança climática. Se está fazendo muito calor, mudança climática. Se está fazendo muito frio, é a mesma coisa. Não sei se vocês vão lembrar que há pouco tempo atrás teve até gente culpando vulcão e terremoto, dizendo que isso era função da mudança climática. Então, mas esse negócio aí que os caras falam, que pelo menos o que eu estava vendo, é que está acelerando muito, né? O que aconteceria, essa mudança climática aconteceria em um tempo X, ela pela emissão dos combustíveis fósseis, ela está se antecipando. Só que se você olhar bem, quem está poluindo o planeta é China e Estados Unidos. O resto, meu amigo, é meia boquinha. Esses dois grandes que tem que se resolver. Não ficar enchendo o nosso saco aqui e a gente ficar preocupado, sem dormir, achando que a gente é o grande vilão da história. Isso é que eu acho sacanagem. Não é o brasileiro. O brasileiro, sei lá quanto que tem de emissão, 6%. Se comparar com a Europa, é bem menor. Não, China e Estados Unidos. Sim. Mas são também, os dois grandes. A Alemanha é pouco, o Brasil é pouco. Rússia, eu acho também. Os três primeiros. China, Estados Unidos e Rússia. O Brasil é sexto, sétimo. E a China anda Então, e esse é que é o negócio. Só que a gente acha que é com a gente o negócio aqui, não é? Isso aí, Emílio, você tem toda a razão, além do fato de que os países desenvolvidos hoje, os países do primeiro mundo, eles fizeram a sua revolução industrial, tiveram o seu período de grande desenvolvimento, numa época em que ninguém falava disso, ninguém falava de mudança climática, ninguém falava de poluição, né? Então, eles têm, se alguém tem uma conta para pagar, são eles, não o Brasil. Aqui a maior parte da energia que a gente gera já é energia renovável, porque é energia hidrelétrica. Não precisa nem entrar nesse negócio de energia solar, energia eólica. A maior parte da matriz energética do Brasil é de energia elétrica. E outra coisa, a maioria das pessoas que fala sobre mudança climática não tem a mínima ideia do que está falando. Eu não estou aqui discutindo agora se existe, se está acelerando. Eu já li muito sobre esse assunto. Eu ainda estou longe de ser convencido de que existem evidências irrefutáveis de que isso está acontecendo. Eu vejo um alarmismo, né? E o que aconteceu na pandemia me ajudou a solidificar essa minha convicção. A maioria das pessoas que falam sobre esses assuntos não tem a mínima ideia do que está falando.
inclusive políticos famosos, poderosos, eles falam que existem estudos, os estudos estão comprovando. Cita um estudo aí, meu filho. Fala, conta para mim. Ninguém sabe, eles repetem essas coisas como se fossem papagaios. E o que está por trás de muitas dessas conversas são interesses econômicos e políticos. Tem outra coisa por trás. Outro dia eu vi uma entrevista de um consultor de meio ambiente, né? Porque agora eu tenho uma quantidade enorme desses especialistas, e ele colocando a culpa, né? Primeiro, pela história do combustível fóssil, né? Tem que acabar com os combustíveis fósseis. Isso é uma loucura, gente. A prosperidade, a segurança da maioria do mundo hoje depende de combustíveis fósseis. Você vai mudar isso para energia solar e energia elétrica, que são energias que não têm o suprimento constante. Vai criar uma insegurança energética enorme. Mas o pior, prestem atenção, como tem vários desses especialistas falando contra a agricultura, dizendo que a agricultura polui demais, que tem que diminuir a quantidade de terras cultivadas, que o gado polui muito, né? Porque as vacas fazem pum, e aí gera efeito estufa. Por trás disso tem, me parece, muita coisa complicada. Falando na COP28, o que você achou da declaração do Macron, né? E a gente sabe que o Mercosul também, o Milei vem criticando. O que você acha do Mercosul e dessa relação entre Brasil, França e por aí vai? Na minha opinião, Zuzu, a maioria dessas organizações internacionais, elas têm como função principal dar exposição e gerar mídia para os políticos que participam delas, né? Eu vejo muito pouco resultado concreto nisso. A gente está vendo agora um exemplo maior da guerra em Israel, do papel da ONU, né, que é um papel quase nulo ou, muitas vezes, até percebido como negativo. Agora, no caso específico desse acordo do Mercosul com a União Europeia, é um acordo que já está negociado, se eu não me engano, vem sendo negociado desde os anos 90. Imagina como o mundo mudou desde os anos 90 até hoje, né? Eu já ouvi de muita gente que entende do assunto que esse acordo já perdeu praticamente todo o sentido. E aí eu não sei por que o Macron teve esse rompante de sinceridade. Deve ter alguma coisa por trás que motivou o Macron a dar esse recado. Agora, Mota, eu queria mudar de assunto aqui. Não, por quê? Então não. Então continua aí. Vamos ver para onde você vai. Não, eu ia perguntar da guerra. As atualizações da guerra, porque segundo a Força de Defesa de Israel, o Hamas, ele não seguiu o planejado, né? Ele violou a pausa operacional e voltou a atacar e eles foram para cima. E aí, grande imprensa, mais uma vez, dizendo que a mão de Israel tem pesado mais do que o necessário. Queria saber sua opinião, porque agora o Netanyahu falou, a gente vai para cima enquanto a gente não resgatar a turma que está com eles lá e acabar com o Hamas, a gente não vai parar não. E aí, Mota? Israel não tem nenhuma outra alternativa, né, Morgado? Você vê que o acordo, a trégua, cessar-fogo durou 7 dias e acabou porque o Hamas não cumpriu com o acordo de liberar novos reféns e começou a disparar foguetes em Israel. E aí eu pergunto a vocês, quantas entidades internacionais condenaram o Hamas por ter quebrado o cessar-fogo? Até onde eu consegui ver, só os Estados Unidos realmente culparam o Hamas e disseram, olha, a trégua acabou por causa do Hamas. Sim. E tem vários aspectos complicados nisso, né? Os terroristas libertaram 105 reféns que estavam em poder deles, mas ainda há 137 reféns judeus na mão dos terroristas do Hamas em Gaza. E em troca, como parte do cessar-fogo, Israel teve que libertar 240 palestinos que estavam presos por diversas acusações de terrorismo, né? Eram todos mulheres e menores, essa foi a condição de que Israel estabeleceu. Não foi libertado nenhum terrorista homem, ninguém que tivesse matado, mas vários desses que estavam presos em Israel, eles eram acusados de tentativas de homicídio. Então, mulheres que esfaquearam soldados, isso acontece com muita frequência, que esfaquearam judeus. E um aspecto muito ruim dessa troca de reféns
foi que vários desses palestinos que estavam presos, eles, depois que foram soltos por Israel, eles foram para a Cisjordânia. E eles foram recebidos lá como heróis, na região que é a região de controle da autoridade palestina. E eles foram recebidos como heróis, porque lutam contra Israel. Então, assim... E aí a autoridade palestina está perdendo, né, o controle sobre aquela região, o Hamas está ganhando mais notoriedade. Então, tudo indica para uma fase complicada agora. Nada diz que essa guerra vai acabar tão cedo. E as reações que a gente vê no mundo inteiro, de crítica a Israel, de manifestações de antissemitismo, tudo mostra que os próximos anos ainda vão ser muito complicados. Mas Israel sempre teve essas moções. Se você olhar lá o que tem de moção na ONU, na própria ONU contra Israel, exatamente. É um absurdo. Isso não é de hoje. Não é de hoje, não, Mota. A proporcionalidade, sempre vão para esse caminho. Exatamente. Agora, tem uma coisa, né, Mota? A nossa diplomacia, a diplomacia do Barba, né? Vamos olhar a diplomacia nossa aqui do Brasil com esses conflitos. Se você olhar bem, porque ele fala uma coisa... Fala um negócio, ele se junta ali com os árabes, fala, não, eu vou fazer parte da OPEP, mas não é uma OPEP. Aí fala, não, eu vou fazer o negócio aqui e tal. Mas se você olhar bem, a diplomacia, nesse aspecto que teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, não é? Teve também o Hamas contra Israel, e agora a Venezuela com a Guiana, você vê que tem lado, né? Tá bem explícito o lado, não tá? Posso fazer um breakzinho com essa chamada? Com este gancho? Sim. Posso fazer ou não? Vocês me permitem? Claro, por favor. Então vou fazer para a Rede Rádio, que o Reginaldo é muito bravo. Sim. E nós vamos falar da nossa diplomacia. A diplomacia tupiniquim. Boa. O mundo inteiro treme quando ele aparece. Vai lá, Reginaldinho. Pois não, vamos lá? Vamos lá, você está falando sobre a nossa diplomacia. A diplomacia, né? Esse é um e assunto. Aí, Mota? Votaram lá na Venezuela, mas você viu que... Não, eu quero saber a nossa posição. A posição do Brasil. Então vamos lá, Mota. Com esses conflitos. Emílio, eu vou te confessar, tem momentos que eu não sei se a gente está assistindo muita incompetência, tá? Ou se é uma comédia que a gente está assistindo. Eu realmente não sei. Eu me lembro, por exemplo, da sessão do Conselho de Segurança da ONU, quando eles fizeram várias sessões, né, para discutir o problema de Israel. Eu me lembro de uma sessão em particular, não me lembro se era da Assembleia Geral do Conselho de Segurança, que o embaixador brasileiro falou lá, e depois o embaixador de Israel, né, quando chegou a vez dele falar, ele arrasou. Ele botou o dedo na cara do secretário-geral. Eu acho que era do Conselho de Segurança, sim, porque o embaixador brasileiro, o representante brasileiro, estava presidindo a sessão. E levou uma bronca generalizada do embaixador de Israel. Então, o que me parece é que essa turma está tentando ressuscitar uma coisa que existia 40, 50, 60 anos atrás, que era aquele grupo dos países não alinhados, né? Onde tinha Cuba, onde tinha vários outros países, que, teoricamente, eles não eram alinhados nem com o comunismo, nem com o capitalismo, mas, na prática, eles eram alinhados com o lado comunista da história, né? É uma visão muito amadora das coisas que acontecem no mundo. Parece que, muitas vezes, eles escolhem a frase mais errada para dizer no momento mais errado para o interlocutor mais errado. Então, eu realmente fico na dúvida. Será que isso aí é uma demonstração completa de incompetência? Ou será que tem alguma coisa muito complicada por trás, né? Uma explicação que justifica isso tudo e que a gente não está sabendo? E o problema é quando a hipocrisia vai cair por terra, né? Porque você vê, eles fazem lá essa cópia aí falando falando democracia, parte ambiental. Não, falando da parte ambiental. Eu tô falando da parte ambiental do negócio lá, e fica todo mundo correndo atrás da Guiana lá, o próprio Macron petróleo, ali, né? O próprio Macron ali querendo furar petróleo aqui naquela região ali, que lá tem a Guiana também, a Guiana dos franceses também tem lá. Sim. E tem o Brasil do Amapá, que o Lula também quer furar petróleo ali. Os próprios caras do Amapá também querem furar petróleo. Então fica essa conversa e a gente
fica no meio dessa conversa, sem saber direito quem tem razão, quem não tem, para onde é que a gente vai, né? Fica bem confuso pro afegão médio. Porque você não é um afegão médio, Mota. Você é um cara que tem informações privilegiadas. Nós, como afegãos médios, temos essas dúvidas. Eu só vou te contar uma história. Eu moro aqui no Rio de Janeiro desde 1973. Logo depois que eu cheguei aqui, eu tinha 11 anos, pouco mais de 11 anos, caiu uma chuva, eu me lembro até hoje, uma inundação, a cidade do Rio de Janeiro parou. Foram horas, na minha memória, assim, foram, sei lá, um dia inteiro, na rua onde eu morava em Botafogo, a água chegava assim na porta, mais da metade da porta dos prédios. Eu nunca mais vi uma chuva como essa. Ué, a mudança climática, cadê a mudança climática? Né? Então, sempre, na minha memória, sempre aconteceram eventos como esse e as pessoas explicavam, olha, de vez em quando chove mesmo, chove muito, de vez em quando tem seca, de vez em quando acontecem fenômenos assim, sempre aconteceram na história da humanidade. E aí vem com essa loucura de querer acabar com combustíveis fósseis. Você deu um exemplo ótimo. A Guiana era um país super pobre, que há 40, 50 anos atrás teve um aumento de renda, né? Desde então a renda está aumentando muito por causa da riqueza do petróleo que está sendo explorado ali. Como é que alguém pode abrir mão de uma riqueza como essa? Aí você vai fazer um encontro de clima na Arábia Saudita, não foi essa COP28 aí, não foi na Arábia Saudita? Foi não foi em Dubai, nos Emirados, o Emirados Árabes Unidos. Isso. Né? Qual é a maior riqueza de Dubai? O que faz Dubai ser rico? Combustível fóssil. Aí você vai fazer uma reunião lá para dizer que o mundo tem que parar combustível fóssil. Vai convencer os Emirados Árabes Unidos, vai convencer a Arábia Saudita a parar de explorar a riqueza. Né? Engraçado, os Emirados Árabes Unidos é um exemplo disso. Né? Quem já foi a Dubai viu o que é Dubai, parece um filme de ficção científica. 40, 50 anos atrás era um deserto, não tinha nada. O que eles fizeram lá? Eles souberam usar a riqueza do petróleo para promover o desenvolvimento. E deram tomé nos ingleses. Os ingleses levaram a tecnologia, o Sheik falou, agora eu já sei, tchau, pode obrigado. ir embora, porque isso? agora eu já sei como fazer a bagaça. Então lá, os ingleses que tinham até... Você conhece essa história, né? Você não conhece essa história? Porra, essa história é clássica. É clássica. Mas, vamos ser sócio aqui. Vai lá. Mas, ô Mota, o problema desse negócio aí do clima é a questão de interditar o debate, né? Porque o debate já foi interditado na saúde, na época do Covid, agora tá essa parte do meio ambiente aqui. A Marina Silva, ela foi pegar um dado aqui que saiu hoje, ela está na lista das 25 mulheres mais influentes do mundo. A gente tem um vídeo aqui que ela não faz ideia do que ela tá falando em relação aos nanomísseis. Então, o problema é a questão de você interditar o debate. Eles estão sendo bem efetivos na parte da saúde, até também na política. Como é que vai fazer para desinterditar esse debate e a gente começar a discutir seriamente essas questões climáticas? Nós somos a resistência, né? Você deu um exemplo de uma senhora que já tem pelo menos algum tempo de vida, e quando você coloca esse debate na mão de uma garotinha de 14 anos dos países nórdicos, quando um adolescente ajuda a influenciar a política de segurança energética da Europa. Aí você chega no momento em que a Europa depende de gás russo. E aí, se a Rússia para de fornecer o gás, a Europa, né, fica ameaçada de não conseguir atravessar o inverno. Isso eu vou responder a sua pergunta, como é que você luta contra isso? De pouquinho em pouquinho. Eu sento com os meus filhos e explico para eles. De vez em quando eu estou estudando com os meus filhos, eu vejo lá na matéria de geografia, o aquecimento global, os combustíveis fósseis, a culpa da agricultura, e eu explico, olha, isso aqui está tudo errado. Isso aqui é o que eu disse. Pergunte a um desses políticos lacradores qual é a evidência. Pergunte em que estudos ele baseia a sua declaração. É tudo ouvir falar, é um bando de papagaio. E a gente viu o descaramento dessa turma na época da pandemia. A história de você entrar no restaurante de máscara, aí você senta, na hora de comer, você tira a máscara e o vírus sabe que você está comendo, não vai te atacar. Depois que você acaba de comer, você bota a máscara
Qual é o sentido que isso faz? Nenhum. Qual é o sentido que fazia proibir as pessoas de irem à praia no Rio de Janeiro? Eu vi a polícia interditando a praia, pessoas sendo presas porque estavam indo à praia. Como assim, companheiro? Que sentido que isso faz? Não vou nem citar aqui a enorme lista de declarações, de recomendações de entidades internacionais que ora falavam uma coisa, ora falavam outra. Tá? Então, quando você tem um monte de gente que não tem ideia do que está dizendo e toda uma indústria que ganha fortunas promovendo medo, promovendo alarmismo, isso é histeria. O mundo vai acabar, a água vai subir, o mar vai entrar e vai inundar todas as cidades. É preciso parar de comer carne, porque senão nós vamos todos morrer. Isso é alarmismo. Aí vem com essa loucura de projetos de retirada de carbono. Eu não me lembro quem foi que disse isso. Então eu não vou acusar em vão aqui. Mas eu vi um político na semana passada falando sobre descarbonizar a Amazônia. Meus amigos, a Amazônia, a floresta da Amazônia é toda feita de carbono. Como é que você vai descarbonizar a Amazônia? Assim, é uma loucura atrás da outra. O grande problema disso tudo, por exemplo, a gente que é mais velho, né, viveu muito isso. A gente viveu muito... Porque o que eles dizem, que tinha muitos cientistas, a gente tinha muito isso, que era o cenário colocado. Na época da Guerra Fria, tinha o cenário do fim do mundo. O fim do mundo nuclear. Sim. Isso era muito terrível. Quem é mais velho lembra isso. A gente assistia filmes, falava, o mundo se apertar o botão, vai acontecer isso. Aí você tinha um cenário. Sim. O cenário era muito terrível. Era aquela coisa meio... Como é que chama aquele filme lá? Oppenheimer. Não, tem um filme... O Dia Depois de Amanhã. Isso. Tem filmes assim. Sim, só que aquilo era na vida real. Era os soviéticos contra os americanos. Era um puta cagado. Quem ia apertar o botão? Quando acabou isso, começou a surgir outras coisas. Primeiro foi a fome, que ia ter a fome mundial. Depois foi o buraco de ozônio. Camada de ozônio. Puta, eu lembro, cara. Eu lembro. Putz, desodorante. Tinha um buraco de ozônio, eu rezava. Eu falava, meu Deus, deixa o buraco de ozônio lá. Porque ia abrir o buraco de ozônio e começou no Polo Sul. E ele falava, nós estamos mais do desodorante. E abriu o buraco de ozônio. Geladeira. E a gente ia ser queimado pela... terrível. E sempre com esse cenário. Então, mesmo na pandemia, no começo foi um cenário... Eles falavam que nas ruas nós teremos corpos nas ruas e tal. Então é uma coisa muito assustadora o jeito que essa... Não sei qual é o interesse de quem de levar para a população. Sim, o alarmismo vem. É lógico que a gente não quer que a gente quer sustentabilidade, vai quer queimar a natureza pneu, legal. Não vou queimar pneu em casa para acabar com o planeta mais rápido. Mas que tem algum interesse de deixar a gente nesse desespero, controle. Deve ter. Não sei o que é. Não sei se tem conspiração nisso. Mas alguém está ganhando dinheiro fazendo essas pesquisas aí. Eu acho que tem um interesse de controle, Emílio, né, de exercer poder sobre as pessoas. E tem o lado mais nefasto disso, que eu acho que é a influência sobre jovens, sobre as novas gerações, né, que resolvem mudar os seus hábitos. Né? Então, essas novas gerações, elas ficam com sentimentos que não há futuro. Então, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou aprender? Para que eu vou progredir na vida se vai todo mundo morrer, né? Se o mar vai subir e vamos todos nós morrer? Então, tem um grau de pessimismo muito grande. Eu já vi muitos políticos, consultores ambientais falando sobre o crescimento da população, que as pessoas precisam parar de ter filhos, e muitos jovens resolvem não ter filhos. Eu não vou ter filho porque nós estamos destruindo o meio ambiente. Eu não vou comprar um carro porque os combustíveis fósseis estão acabando com o planeta. Mas o carro, nas sociedades ocidentais, é um mecanismo de independência, né? O carro leva e traz você, ele faz com que a sua vida melhore, com que a sua prosperidade seja maior. Então, eles estão inculcando nas novas gerações uma mentalidade pessimista, de derrota, que está fazendo muito mal aos jovens. Mas é que você falou, Emílio, enquanto há destruição, há as ONGs que tentam evitá-las. E, consequentemente, existindo ONG, existe dinheiro, financiamento. Então, assim, nunca vai acabar esse assunto.
Porque há todo o Então, interesse. mas é o terceiro setor? Isso aí vem do terceiro setor ou Mota? Sim, o fuzil tem um ponto muito importante, que é o seguinte: prestem atenção em vários desses personagens que vivem de vender o apocalipse e o caos. E aí façam a seguinte pergunta: se eles não tivessem essa pauta, o que eles estariam fazendo na vida? Vivendo do quê? Eles iam viver de quê? É realmente muita gente que vive de vender o apocalipse. Eu escrevi um artigo há 2 semanas atrás sobre isso. O fuzil foi no alvo. Obrigado, Mota. Mas sabe, bom, a gente tá falando só para juntar todos os assuntos, se é que é possível, Emilhão? Possível? O que? Juntar todos os assuntos? No final a gente falou da guerra, a gente falou da parte ambiental. Eu acho que tá dando muita audiência, eu vou pôr na Globo. Põe na Globo pra ver como é que tá. Sabe que... Alexa, Globo News. Vê como é que tá lá. O que eles estão passando? Pronto, olha lá. Tá lá, ó que beleza, ó. Lula critica a ONU. Não está cumprindo o papel histórico. Olha lá, até o Barba tá bravo com a ONU. E tem a Barbichinha. Põe no Barbichinha lá. O Raul Seixas. Senão os caras vão ficar enchendo o nosso saco aqui. Salsicha velho. Aí eles vão ficar querendo proibir a gente. Tem uma notícia de última hora, hein, Emílio? Ok, veja. Não é graça, não. Você fez piada muito grossa comigo. Foi mesmo, eu também fiquei chateado. Se continuar falando, eu vou fazer mais. Vamos Sadi no Fantástico. E daí? Daí, Tô com Mota. mudar com Mota, quer saber? Ô, Mota, Então, sabe que a gente Léo Dias, fala? Existe um dinheiro aí que você sabe quando a gente fala de segurança, quando você coloca sempre nesse tema, que é o dinheiro financiado do Hamas. E é muito dinheiro, cara. Bilhões, né? A gente sabe que vem do Irã, da Turquia, e se fizer uma investigação, né, que já fizeram inclusive, sabe que tem muito mercado imobiliário, os caras têm dinheiro em tudo que é lugar. Como é que você acha que além dessa guerra que o objetivo é acabar com o Hamas, com o grupo terrorista, como é que a gente vai asfixiar esse dinheiro desse grupo que está no mundo inteiro e ainda sendo financiado por outros países? Isso é uma boa pergunta, eu não tenho uma boa resposta para ela. Eu acho que esse ataque do Hamas vai ser um divisor de águas. Tá? Eu não acredito que ninguém em Israel jamais vai esquecer esse ataque. Eu não acredito que vai haver qualquer declaração da ONU ou qualquer esforço de qualquer lugar que vai impedir Israel de mudar radicalmente a situação de segurança ali. Né? Eu acho que não é aceitável. E se a gente for lembrar o que dizem que foi um dos motivadores do ataque, foram os acordos de Abraão, que estavam para ser assinados entre Israel e a Arábia Saudita, né? Se eu não me engano, Israel já assinou acordo com o Catar, já assinou com os Emirados Árabes Unidos, estava faltando a Arábia Saudita. Para quem não sabe, esses acordos foram feitos por intermediação dos Estados Unidos na época do governo do Donald Trump. Tudo indica que ano que vem vai haver uma mudança no governo americano. Se o Trump não voltar, pelo menos a probabilidade do Biden sair aumenta a cada dia. Então, eu acho que vai se formar aí uma conjunção de fatores que talvez deem impulso nessa guerra contra o terror. A gente vê também as coisas que estão acontecendo na Europa, né? A gente falou outro dia aqui sobre o atentado que aconteceu na Irlanda, que ainda não se sabia se era de cunho religioso ou não, mas outros atentados estão acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Então, eu acho que vai se formar aí uma condição no mundo inteiro em que Israel vai ter mais tranquilidade para combater o terror. E essa ameaça não é só para Israel, ela ameaça todo o Ocidente. Boa. Verdade. Muito bom. Tem mais perguntas? Morgadão? Quer o quê? Solta aí. Morgadão? Hã? Era isso mesmo. Tem? Acabou? É não lógico, quer mudar ele falou de tudo. assunto? Não quer, E o exatamente. professor? Professor Samidana quer pedir uma receita O professor tá fazendo a churrasco gaúcho? Boa. Ele é bom, o Mota é bom no churrasco. Ele pode Mota. falar da Tebet, se vocês quiserem. Do que tem a Tebet? A ministra. A Tebet quer que divida o... Isso. Ela não quer pegar a bucha. Deixa eu Ela falar quer a uma parte coisa. fácil. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É a carreta furacão. Exato. Tem que ter cargo. Eles estavam 6 anos sem trabalhar. É isso. Entendeu? É difícil. Aí o que acontece? Voltou. Precisa recuperar o tempo Certo, perdido. Samidana? Voltou acumulado. Sabe Viu? quando acumula? Ô, Mota, você sabe que aqui tem um monte de L embaixo da mesa. Tem. Monte. Tem uma CML. mas só Estavam tem uma preocupadinhos. mesa aqui, ó. Agora estão com a cuequinha amarelada. É muito amarelo. Olha lá, Por Carreira. quê? Olha lá. Porque
tem gente aí, a carreta lá pra Dubai foi 1.500. Meu Deus. Porra. Mas Para tem gente ainda que tá precisando. Então, o que eles querem? Eles querem dividir agora, como tem pouco ministério, vamos dividir 39. o ministério, vamos fazer 2. Aí tem mais gente para empregar. E sabe de onde vai sair? Não. Do nosso É só do bolso. nosso, velho. De sempre. De pobre e de super rico, como quem dá um sorrisinho agora na tela, como o Mota. Olha lá. Mota, obrigado pelo papo, hein? Sempre muito bom conversar com você. Show de bola, tá o Pingos, hein? Obrigado, Emílio. É um prazer estar aqui. Me chamem que eu venho. E muito obrigado. 6 da tarde, tá lá o Mota. E tem também, ó, tem a livraria do Mota e tem os canais do Mota. O Mota também faz no YouTube. Tem o Canal do Mota? O canal do Mota, que ele faz lá todo dia. Faz palestra também. Faz palestra. Meia hora. Maravilhoso. Show de bola. E uma simpatia, um cara muito bacana e manja muito. Obrigado, viu, Mota? Valeu, Emílio. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, Mota. Livraria do robertomota.com.br. Você entra lá que tem os livros do Mota que são muito bons sobre segurança. É isso aí. E o Mota foi um dos que fundou o Partido Novo. E o Samidana afundou. Foi. Ele e o Pode soltar a Chapolin. vinheta, por favor.